Boa noite, querido povo de Deus, salve Maria Imaculada. Sejam muito bem-vindos aos nossos 50 dias com o Espírito Santo. Hoje eu vou acompanhá-los nessa empreitada, a espera tão sonhada do Espírito Santo para a igreja, que foi a vinda em Pentecostes. Então sejam muito bem-vindos, Hoje será o último dia que nós estamos fazendo 50 dias com o Espírito Santo à noite. A partir de amanhã ele será 12:30, e será com o Tiago, o Tiago que vai nos ajudar nessa empreitada. Então iniciemos nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de amor, tende piedade de nós. Jesus, Redentor do mundo, salvai-nos, Senhor. Espírito do Pai e do Filho, santificai-nos no vosso amor. Trindade Santa, que sois um só Deus, ensinai-nos os caminhos da unidade na diversidade. Espírito Criador, vinde a nós. Fogo do céu, vinde a nós. Plenificador da graça, vinde a nós. Auxílio dos fracos, vinde a nós. Solene promessa do Pai, vinde a nós. Dedo da mão de Deus, vinde a nós. Amor derramado em nossos corações, vinde a nós. Hóspede da alma, vinde a nós. Restaurador dos corações, vinde a nós. Pai dos pobres, vinde a nós. Amparo na constante virtude, vinde a nós. Amor do Pai e do Filho, vinde a nós. Divino promotor da paz, vinde a nós. Perpétua graça de Pentecostes, vinde a nós. Aquele que revela a verdade, vinde a nós. Água viva, vinde a nós. Divino pedagogo, vinde a nós. Divino consolador, vinde a nós. Comunhão de amor, vinde a nós. Presente de Deus, vinde a nós. Sopro íntimo de Deus, vinde a nós. Aquele que é Senhor e dá a vida, vinde a nós. Unção espiritual, vinde a nós. Pessoa dom, vinde a nós. Princípio vital da igreja, vinde a nós. Força dos missionários, vinde a nós. Doador dos 7 dons, vinde a nós. Fogo abrasador, vinde a nós. Nuvem que nos transfigura, vinde a nós. Divino inspirador, vinde a nós. Aquele que convence o mundo quanto ao pecado, vinde a nós. Vento que sopra onde quer, vinde a nós. Restaurador dos corações, vinde a nós. Sopro de libertação, vinde a nós. Nosso intercessor, vinde a nós. Raio de luz celeste, vinde a nós. Deus mais íntimo a mim do que eu mesmo, vinde a nós. Aquele que faz do coração um templo, vinde a nós. Unção dos evangelizadores, vinde a nós. Voz de Deus na consciência, vinde a nós. Espírito de amor e verdade, vinde a nós. Espírito de sabedoria e inteligência, vinde a nós. Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nós. Espírito de ciência e piedade, vinde a nós. Espírito do temor a Deus, vinde a nós. Espírito de graça e oração, vinde a nós. Espírito de paz e doçura, vinde a nós. Espírito de modéstia e pureza, vinde a nós. Espírito que governais a igreja, vinde a nós. Espírito Santo, vinde a nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai o fogo do céu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Divino Consolador. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Espírito Santo, atendei-nos, vinde renovar a face da terra, derramai a vossa luz em nosso espírito, gravai a vossa lei em nossos corações, inflamai-nos com o fogo do vosso amor, concedei-nos o tesouro das vossas graças, ensinai-nos a vos pedir do jeito certo, iluminai-nos pela vossa inspiração, concedei-nos a ciência da sabedoria, formai-nos na prática do bem, dai-nos os merecimentos das vossas virtudes, fazei-nos perseverar na justiça.
sede a nossa recompensa eterna, nosso único e eterno bem, Deus de amor e salvação. Amém. Queridos, nós estamos fazendo 50 dias com o Espírito Santo do Padre Joãozinho. Nós estamos seguindo o livro do Padre Joãozinho e hoje é o terceiro dia à espera de Pentecostes. Então, se você tem o livro, você pode acompanhar na página 23. Passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28. Entrando, o anjo disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Nossa, que tremendo isso, né? A anunciação do Espírito Santo, a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Deus é amor e seu amor se dá ao mundo pela sua graça abundante manifestada pela ação do Espírito Santo. Deus não economiza em nos agraciar. Seu amor é transbordante e faz transbordar também quem o recebe. Como nos diz o Evangelho de João, com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus porque ele concede o Espírito sem medida. Um dos melhores exemplos dessa dinâmica plenificadora do Espírito é nossa Mãe Maria, aquela que o anjo Gabriel chamou cheia de graça. A palavra grega utilizada para exprimir essa verdade, kecharitomene, pode ser traduzida de diversas formas: agraciada, gratificada, privilegiada, a contemplada, aquela que recebeu o favor de Deus. Queridos, faço aqui um parênteses, né? Essa é a tradução oficial, né? A palavra oficial é em grego, kecharitomene, que o arcanjo vai dizer a Nossa Senhora, né? E São Tomás de Aquino vai nos dizer em sua Suma Teológica algo muito especial. Ele vai nos dizer que Nossa Senhora, o nome Maria, ele não tinha significância na época. É Nossa Senhora que vai encher esse nome. A graça de Deus, a iluminada, a cheia do Altíssimo, a agraciada, a gota do mar, porque mar é Deus e Maria é uma gota, a gota do mar. Olha que Nossa Senhora, ela enche esse nome com grande esplendor, né? Aquela que é agraciada por Deus. O que isso quer dizer? Graça é amizade. Amizade é aquela união com Deus. Quando o arcanjo encontra Nossa Senhora, ele diz Haire kecharitomene, quer dizer aquela que é agraciada por Deus, aquela que é plena de Deus já. E o arcanjo, ele se admira e ele se curva frente a Nossa Senhora, porque ela já era cheia de Deus. Ele que é anjo, ele que está acima na criação, acima dos homens, ele se admira com Nossa Senhora, porque ali estava alguém que amava a Deus muito mais do que a ele. Muito mais do que ele mesmo amava a Deus. Ou seja, Nossa Senhora, ela era repleta da graça de Deus, repleta dessa amizade com Deus. E o anjo, ele se admira. Haire kecharitomene. Nós temos essa tradução para o latim, o gratia plena, o cheia de graça, mas isso não faz jus à verdadeira tradução. É a cheia de graça, aquela que é plena frente a Deus. As nossas traduções são um pouco parcas nesse sentido. E o autor continua, né? Maria se torna a verdadeira Shekinah, a casa de Deus. Ela antecipa o futuro de todos nós, que é sermos plenamente agraciados e nos tornarmos todos irmãos em Cristo. Veja que apenas quando vem o Espírito Santo, apenas quando vem Pentecostes, é que a igreja se torna efetivamente, né, explosão do Espírito Santo. E aí então nós conseguimos nos encontrar como irmãos em Cristo. Ser uma pessoa plena significa tornar-se sempre mais íntegro, sempre mais integrado. Neste nosso mundo tão fragmentado e corrupto, o Espírito da plenitude nos inspira a viver a verdade de modo integral, sem subjetivismos, reducionismos ou relativismos. A plenitude espiritual nos dá reservas de fé, esperança e caridade. A pessoa plena não vive com o tanque do seu coração na reserva. Queridos, isso é tremendo, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos sim um tanque, porque nós estamos recebendo a graça e a graça vai enchendo. Mas nós somos muito mais do que um simples tanque, nós somos canal. A gente recebe Deus e a gente transmite, a gente recebe Deus e a gente transmite.
Ser pleno, ser cheio do Espírito Santo é nos abrirmos efetivamente a essa amizade que temos com Deus. Que nós possamos, nesses 50 dias, ir caminhando pedindo ao Espírito Santo a força de nós sermos canais da graça também na vida dos nossos irmãos. A pessoa plena não vive com o tanque do seu coração na reserva, não, ela vive no cheio. Buscar a plenitude é mergulhar nas profundas águas do Espírito e não ficar pescando na margem da superficialidade, como faziam aqueles apóstolos na pesca frustrada. O conselho de Jesus foi: avancem para águas mais profundas. E sem o Espírito Santo nós não conseguimos adentrar nessas águas. Nós não conseguimos efetivamente sermos plenos, assim como Maria, pleno do Espírito Santo. A partir daquele dia, eles deixaram as barcas e se tornaram operários do reino de Deus, buscando a vida plena. Jesus caminhava sempre na plenitude espiritual. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É Ele quem diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude, tenham vida em abundância. Quem bebe do Espírito se torna uma fonte de vida plena para os irmãos. A água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Queridos, muitas pessoas, à medida que a gente vai evangelizando e a gente vai conhecendo alguns grupos, nós vamos percebendo que não são todos que têm a graça de terem o batismo do Espírito Santo. E nós estamos aqui, nós estaremos reunidos por 50 dias. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é quando nós vamos nos unir como igreja em Pentecostes e efetivamente clamar como os apóstolos. Clamar para que nós nos tornemos cheios, efetivamente cheios do Espírito Santo. Por que cheios do Espírito Santo? Porque quando a gente se enche do Espírito Santo, nós temos os dons para transbordar para os irmãos. Só que quando a gente recebe efetivamente esse Espírito Santo, nós começamos a nos abrir para a graça. Então nós começamos com os dons, aqueles dons de línguas, que muitas vezes a gente ouve os irmãos pronunciarem. A gente vai abrindo o nosso coração ao temor a Deus. O que é o temor a Deus? É aquele dom de termos um amor pleno por Deus, de não querermos nunca sair de sua graça. Então que nesse dia de hoje você possa começar a pedir ao Espírito Santo para te abrir a ser pleno do Espírito Santo. Quem é pleno do Espírito Santo não vive pelos cantos resmungando. Quem é pleno do Espírito Santo não vive pelos cantos triste. Aquele que é pleno do Espírito Santo frutifica no Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então peça hoje que nós possamos pedir ao Espírito Santo, por cada um que aqui entrou e você que aqui ainda está conosco, que nós possamos pedir ao Espírito Santo o dom de nos enchermos desse Espírito, o dom de sermos plenos, o dom de sermos cheios, assim como Jesus diz: a água viva virá. Peça agora o dom de ser abundante nessa água. Oremos. Vinde, Espírito Santo, plenitude da graça de Deus. Enchei os corações dos vossos fiéis. Mostrai-nos o infinito amor de Deus que nos concede a vida plena, a salvação. Fazei-nos ser presença de Cristo neste mundo tão carente com tantas divisões. Dai-nos a integridade e a integração. Amém. Queridos, eu vou rezar hoje e pedir ao Espírito Santo ao seu coração. Pedir que o seu coração hoje se abra, comece a entender o que é ser efetivamente pleno de Deus, pleno do Espírito Santo. Aquele homem e aquela mulher que são plenos do Espírito Santo, eles não caem o combustível da fé, o combustível da graça na reserva, não, eles estão sempre cheios. Aquele homem e aquela mulher que são plenos do Espírito Santo, eles elevam a sua casa na máxima potência. Eles começam a transbordar sobre os seus filhos. Eles começam a transbordar sobre os seus pais. Eles começam a transbordar sobre os seus irmãos. E eles começam a transbordar por onde eles passam. Dai-nos, ó doce Espírito Santo de Deus, um coração que se alargue cada dia mais a sermos canal de sua graça. Fazei-nos entender o que é essa amizade com Deus,
O que é essa plenitude, Senhor, que nós ainda não compreendemos? Vinde ao nosso coração tão sedento de Ti, essa terra tão árida. Tem aquela música tão bonita, né? Terra seca. Se você puder, escute essa música essa noite. Clame para que o Espírito Santo venha como água sobre a sua terra árida. Às vezes eu estou falando aqui hoje com pessoas que estão com o coração tão ressequido. Terras em que há muito tempo o Espírito não vem habitar. A terra está tão surrada que ela está trincada. Mas eu peço agora a graça do Espírito Santo sobre o seu coração. Venha, ó água viva, vem nesses corações. Vem inundar esses corações, vem encher com Tua graça. Ajudai-nos, ó doce Espírito Santo de Deus, a sermos homens e mulheres de Deus, tementes ao Pai. Amém. Queridos, que você possa agora pedir ao Espírito Santo a graça de um coração que não seja seco, mas um coração que seja uma terra úmida, um coração que vá frutificar a palavra. Peça agora ao Espírito Santo. Eu vou rezar em línguas e você peça agora. Vai ser por um breve instante, mas peça ao Espírito Santo o que você acha que o seu coração está tão sedento. Por que você ainda não é essa pessoa plena que Jesus diz? Soy Allah harai here alai, hey here alai here, shiri Allah handare shere, uriai Allah hamara siri alai here alai, keriari alai here alai, koriari alai alai here, kiriari e o meu coração deseja te encontrar como a terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero pedir por você que aqui esteve, quero pedir que o Espírito Santo invada a sua vida, que você seja pleno do Espírito Santo, ao ponto que você não consiga mais conter dentro de si. E você vai ter que contar para todo mundo. Eu quero que o seu coração seja nesse ponto apaixonado com Deus, nesse ponto cheio do Espírito Santo. Querido, que a plenitude venha ao seu coração, venha à sua família, encontre a você. Rivaldo Barbosa, Marco Maro, Maroca Artes Lindas, eu acho que é isso. Que Deus enche o seu coração. Regiane, Joyce Brito, Ateliê Carla Aires, Manuela Mabe, Seica Lobão, Consentino Regina, Gilvânia Melo Medeiros. Amém, Gilvânia, que esse dom seja derramado em seu coração. Oliveira Evanilda Lima, Cláudia Alves Shorts,
Quem mais? Ateliê Maria Marta, Silvaneide Almeida, Sami Elilica, Thaís Bonesco, Ieda, Tete Taques, Nilza César, Jax Cakes, Patrícia Santos, Vetecice Iva, Ana Marangoni, Elaine Cris Rosa, Heloísa CMP e Laine Souza. Queridos, eu peço que o Espírito Santo seja derramado em seu coração. Perseveremos os 50 dias pedindo o Espírito Santo. Vá com Deus, uma santa e abençoada noite e até logo mais na novena 9 meses com Maria. Lembrando que amanhã, 50 dias com o Espírito Santo, será 12:30. Beijo, povo de Deus, abraço, até amanhã.